Muito bem. Bom, boa tarde, bem-vindos ao Live com Lu. Mais um episódio de Maternidade Atípica, né? Os nossos videocasts e podcasts. Eu sou a Sheila Rocha, sou analista do comportamento, mãe do Lucas, que tem 9 anos e tem autismo. E hoje nós vamos falar com mais uma mãe ao redor do mundo, né? Nós estamos aí numa série conversando com mães com diversas situações diferentes, né? Pessoas em idades diferentes, locais diferentes, realidades diferentes, né? Para a gente ver, muitas vezes a realidade do local muda, mas a realidade do autismo não necessariamente. Então, hoje minha convidada é uma amiga minha de infância, Mirelle Woolley, e ela mora hoje nos Estados Unidos há muitos anos já, né, Mirelle? E ela tem 2 filhos, e um deles é o Lucas também. Eu falo que minha vida é cheia de Lucas. Então, é Lucas para todo lado. O Lucas também tem autismo, né? E a gente vai conversar, a Mirelle já é praticamente americana, de tanto tempo que está nos Estados Unidos, mas conhece algumas realidades também dentro dos Estados Unidos, né? E a gente sabe que isso vai variando de local para local. Então, primeiro de tudo, super obrigada, Mirelle, por estar aqui conversando comigo de novo a respeito desse assunto que a gente tem a obrigação de difundir, quer ou não, né? Porque somos aí os responsáveis por pessoas com essa condição. Então, muito obrigada. E ela vai contar um pouco dessa trajetória do Lucas, dela, da família dela e do Lucas. Bem-vinda, Mirelle. Obrigada, Sheilinha. Muito feliz de estar aqui participando do seu canal. Eu estou acompanhando desde que você criou o canal. Adorei a iniciativa, dou a maior força, porque, como você mesmo falou agora, é muito importante, porque a gente se sente tão sozinha nessas situações, e principalmente no começo, quando a gente começa desconfiando que tem algo ali, os médicos, exames e o diagnóstico confirmado, que às vezes pode vir rapidamente, mas às vezes pode demorar até anos, às vezes com um diagnóstico mais tardio, e você se sente tão sozinha. E eu acho muito importante esse trabalho que você está fazendo, dou o maior apoio, estou muito feliz de estar aqui hoje para contar um pouquinho do meu Luquinha, do meu Lucas. Então, já faz 22 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Nossa, não parece, mas o tempo voou, faz muito tempo. E quando o Lucas nasceu, na época, nós morávamos em Phoenix, no Arizona. E quando ele tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, a gente mudou para Los Angeles, na Califórnia. E foi ali que tudo assim meio que começou. Não que a gente não tinha percebido que tinha umas diferenças, assim, como eu já te falei isso, eu não gosto de usar a palavra, nossa, isso não parece normal. Sim. Mas assim, tinha atitudes, né, do neném, da criança, que falava, nossa, não né? Bate, né? Não bate, dá aquele talo. Gente, será que tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? E então, quando a gente mudou para Califórnia, eu sempre fui uma mãe que trabalhei fora. Então, meus filhos estão acostumados a ir em daycare desde 8 semanas. Sim, né, que aqui nos Estados Unidos, a maternity leave, que a gente chama, né, o tempo de maternidade, na época que eu tive as crianças, eram só 8 semanas. Agora já está um pouco mais inclusivo, e tem empresas que dão mais tempo, tem o paternity leave agora para os pais também. Mas naquela época era não unpaid, né? Não é paga. Então quando você quer ficar grávida, você tem que realmente planejar como vai ser, né? Como vai ser, porque daí você pode aplicar e pagar extra no teu paycheck para algumas coisas, mas isso não vem ao caso agora. Mas então, quando nós mudamos para a Califórnia, nós fomos para Los Angeles, e o Lucas já estava quase já para fazer 3 aninhos, e a gente colocou ele em daycare, e aí que começou tudo, né? Acho que ele foi... Como é que é? Eu não gosto de usar a palavra expulso, mas convidado a se retirar. Acho que de uns 3, 4 daycares, era um sufoco, aquela correria, e a gente longe, a gente não tem o suporte da família. Mesmo o meu marido sendo americano, eu tendo a minha família americana aqui, eles moram em outro estado, a gente sempre morou longe deles, né? Então assim, foi muito complicado, era assim, meu marido e eu. E quando assim, os problemas começaram, o Lucas foi crescendo, e começou muito no behavior dele, né? No comportamento dele.
E então aí uma santa de uma senhora que era diretora de um dos daycares, que foi assim que me ajudou muito, falou: olha, a gente está vendo muitos sinais, né? Ela não chegou a comentar no espectro, mas a maybe ele é uma criança gifted, que está boring aqui, então causa esse distúrbio todo. Uhum. E dali eles me auxiliaram a entrar em contato com o distrito escolar, né? Que é na época a gente morava em Los Angeles, então era o Los Angeles Unified School District, que daí eles fazem o estado faz um assessment da criança e para fazer o placement, né? Aonde for, porque a escola pública aqui nos Estados Unidos começa com 5, 6 anos, né? Dependendo da data de nascimento da criança e do estado que você mora. Alguns estados, o cutout é no começo de agosto e alguns no final de agosto, para você entrar na escola pública. Mas para crianças que já demonstram que precisam de um auxílio maior para ser integrada, né, nesse kindergarten, precisa dessa preparação, então o Estado providencia para essas crianças o auxílio, né, tem ônibus, então, fizeram todo o assessment do Lucas, e depois a gente fez pelo nosso plano de saúde também, particular e tudo mais. Então, assim, quando ele era, que isso aconteceu, que ele tinha uns 3 anos e meio, então, assim, o diagnóstico tinha tanta sigla, assim, que podia ser, que eu falava, meu Deus do céu, fiquei, assim, desesperada, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente ajuda? Né? Porque passa tanta coisa assim na sua cabeça, você quer, primeiro de tudo, você quer que o seu filho seja feliz, né? E tenha condições de conviver numa sociedade, né? Porque se ele não está se integrando, né, com o que a gente faz? Então, foram feitos todos os assessments, aí teve ADHD, que é o déficit de atenção com a hiperatividade. Eu sei que as siglas são diferentes aí no Brasil, você vai ter que me ajudar, porque às vezes eu não lembro diretamente como é, mas acho que é aqui, TDAH. TDA, isso. Então, o Lucas tinha uma hiperatividade severa, e era assim, nossa, ele tinha... E até hoje ele está com 12 anos, ele é uma criança que tem dificuldade para dormir, ele quase não dorme, né, porque ele fala que a cabeça dele espinha, não para, muita... Então, aquilo assim me doía tanto, porque eu queria ajudar, eu queria o que fazer uma criança, né? E naquela época ele tinha 3 anos, então ele não se expressava muito bem ainda, né? Então, o que acontecia? Ele ficava frustrado, e toda aquela frustração vinha em forma de agressividade. Sim. Então, tudo que ele via, ele chutava, dava soco na parede, chutava a parede, batia a cabeça na parede. Então, aquilo assim me assustava muito. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, a primeira coisa, depois desses diagnósticos, mas assim, não... Tinha ali a menção do espectro, mas não tinha nada confirmado, era mais uma hiperatividade, tipo, talvez seja uma criança bipolar. Então, assim, muita mood disorder, eles colocavam lá que é mood disorder, lá que é temperamento, e eu falava, meu Deus do céu. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Nossa, aí a coisa parece que enxuga. Eu falava, meu Deus do céu, ele vai ter condições, o que a gente faz? Então, assim, desde de ser, então, a primeira coisa foi a terapia, né? Então, os primeiros anos na escolinha, porque daí ele foi aprovado, né? E começou o pre-K, né, que a gente chama, que é o maternal aí no Brasil, eu acredito que seja o maternal, que é para criança de 3, 4, 5 anos antes. Aqui a gente chama de educação infantil hoje. Educação infantil agora, as coisas mudaram. E então, assim, ele começou a escola, daí ele ia nas escolas públicas já, né? Então, aí com esse reforço com professores já especializados, né, para lidar
com situações assim e começou com a terapia, que eu acho que foi o que ajudou muito, assim, no começo, ajudar ele a se expressar as frustrações dele. Ele não falava, ele ficava bravo, ou assim, alguma coisa trigger him, né, que ele acontecia. Encadeava um processo que nem sabia o que... E vinha toda aquela agressividade e a gente não sabia como controlar. Aí você pensa, nossa, como é que você não consegue controlar uma criança de 3 anos e meio? Só que é diferente, não é uma criança que está sendo mal criada, que está entediada, que nem o Samuel, meu outro filho, que se eu falasse, eu dou uns gritos, vai lá, ele baixa a cabeça e vai, né? É diferente. Você sabe, se notava que era diferente, que a criança não estava assimilando aquela direção que você estava dando, que é como se fosse um blackout, assim, né? Ele está em outro patamar. Em outro, exatamente, foi exatamente como a terapeuta, que daí começamos, né, com a terapia e foi que foi ajudando, e daí o Estado, no meu caso, né, porque daí eles fazem um programa individualizado para cada situação, né, e no nosso caso, o Estado incluiu eu, a mãe, né, e o pai, nós como fizemos terapia também, a gente fez terapia por 1 ano e meio, para aprender a lidar com a situação da agressividade que ele tinha, né? E como interromper lidar com as situações fundamentais, né? Exatamente. E então, assim, aquilo ajudou muito. Então, ele fazia a terapia, a behavior, né? Terapia de comportamento. Depois ele também tinha a terapia ocupacional, né? Occupational. A terapia que ele gosta até hoje, ele gosta mais do que a do behavior, mas tem que fazer, a gente continua fazendo. Mas, então, é que sim, aquilo foi ali que começou, mas foi muito difícil, porque aí ele foi crescendo, né? Então, teve uma época assim, eu tive que sair do meu emprego, então eu fiquei um período em casa. Eu tirei licença, na verdade, a minha chefe tira licença de 6 meses, porque aqui tem essa licença que você tira, eles seguram o teu emprego, né? O trabalho assim. Isso, você aplica o Family Medical Emergency e eles te dão 6 meses de afastamento da empresa e você pode aplicar para você mesmo ou para pessoas relacionadas imediatamente, com filho, pai ou mãe, né? Ou marido. E eu tirei esses 6 meses para ficar com ele em casa, para ficar ali em cima, porque a gente não podia deixar sozinho, né? E assim, foi muito complicado, a gente não podia, por um bom tempo, a gente não podia ir em lugar nenhum, não podia ir em festa de aniversário, porque ele não sabia se comportar, ele ia lá, se jogava, queria abrir os presentes das pessoas, e não tinha como a gente fazer ele entender, né, que aquilo não era dele, sim, que criar aquela, né? Então foi uma época muito difícil. Então eu sou muito grata a todo esse tempo de terapia, porque foi um trabalho muito intenso com ele, né? Porque daí focaram muito assim nessa condição dele usar as palavras para explicar a frustração dele, em vez de pegar uma garrafa que está ali ao alcance dele, jogar e atirar. Então, aquilo foi indo, ele foi crescendo, chegou, né, a kindergarten, né, que é o pré, não sei aí como é que chama agora, o preparatório para a primeira série, né? Então, ele sempre ele sempre teve nesse programa, né, especial, nesse individualizado para ele, então, nesse programa, eles colocaram ele nesse programa, que era um programa novo na escola, que era só para crianças com behavior, né, que tinham problemas de comportamento. Sim. Isso, eu lembro na época, eram 5 crianças, eu acho, todas no Spectrum, e todas na época tinham um ABA, né? Ele teve um ABA que ia para a escola com ele. Sim. Até os 6 anos e meio, mais ou menos, 7 anos quase. Mas ia lá e eu estava assim, aí vinha outras preocupações de mães, né? Porque
ele fugia da sala, sentia uma... E como ele era muito pequenininho antes, não queriam dar remédio. Quando ele chegou naquela idade, 5, 5 e meio, a psiquiatra eu acho que já está numa idade que a gente pode já começar a pensar em medicação, né? Meu marido, na época, não era a favor. Eu estava ainda assim naquela fase de... Você fica naquela posição, meu Deus, eu estou aqui advogando pelo meu filho. O que eu faço? É melhor para ele, né? É a melhor decisão. Ele precisa da medicação, ele não precisa da medicação, né? Aí eu lembro que na época nós tentamos várias medicações, sem nada, todas ele teve assim side effects, algum tipo de reação. Algumas, assim, péssimas. Nossa, de ter, assim, alucinações. Eu fiquei traumatizada com os remédios. Não quero mais, não quero mais. Um que eu lembro, ele ganhou muito peso, foi o Risperidone. Risperidone, entendi. E eu falei, não, para a médica, não quero. E a médica continuava insistindo. E a gente não dava em casa, porque eu achava que era pior. Ai, Jesus, olha. Mas... E daí também estava preocupada com a fase acadêmica, porque foi um sacrifício alfabetizar ele. Sim. Porque ele não... E as professoras falavam, não, fique calma, tem que controlar o behavior primeiro, né? O comportamento, e depois ele vai pegando, ele vai catch up, né? Mas aquilo, assim, me preocupava muito. E tanto é até hoje, ele tem dislexia também, ele escreve ao contrário as palavras. Até hoje eu não entendo, às vezes, tadinho, que ele fez um trabalho todo sobre a floresta amazônica na escola e estava tão orgulhoso e eu não conseguia ler, porque... Tadinho. Escreve ao contrário, as letras são contrárias, mas é complicado, assim. Mas hoje, sim, com 12 anos, né, ele está voltando um pouquinho, já estou acelerando. Você está chegando nos 12 anos. Nos 12 anos, e está mais recente, porque tudo que ele... Porque eu vou contar isso, tudo que ele melhorou, sim. Agora ele regrediu tudo entrando na 6ª série, mas nós vamos chegar lá. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Mudou tudo. E... Então, assim, teve um dia que eu lembro... Não, daí antes de eu sair de recesso, eu decidi sair de recesso por um motivo. Bom, a escola ligava quase todo dia, eu tinha que sair mais cedo do trabalho, né? Porque era alguma coisa que tinha acontecido, eu tinha que ir lá buscar. E um dia tocou o telefone lá no trabalho e era a escola que ele tinha quebrado a sala inteira. Eu, o quê? Mas como? Eu pensava, meu Deus, mas como é possível uma criança de 5 anos e meio destruir uma sala? E o ABA dele, ele está fazendo o que lá? Porque daí tem outros, daí tem a Califórnia, tem as leis, no touching policy. Então, eu aí saí do trabalho, cheguei na escola, levei um susto, Sheila, com o que eu vi, porque eu não conseguia acreditar a destruição que estava naquela sala. Eu não lembro exatamente na época o que aconteceu, que ele ficou frustrado e jogou a caixa de Legos que tinha lá e começou a rasgar os cartazes dos trabalhinhos que eles tinham feito na sala que as professoras colavam na parede, né? Começou a rasgar e chutar e a gritar. Então, você imagine, uma criança no Spectrum fazendo isso numa sala com mais 5 crianças. Então, todo mundo começou a gritar e jogar coisa. Então, quebraram... É tipo uma rebelião. Uma rebelião! Exatamente, uma rebelião. Numa sala que tem 4 professores para atender essas 6 crianças e cada criança tinha um ABA dedicado lá. Então, quer dizer, quebraram computador, quebraram impressora. Eu falei, meu Deus do céu, como é que nós chegamos nesse ponto? Né? É então, assustador, assim, né? Assustador. Eu falava, meu Deus do céu, o que vai acontecer com meu filho se a gente não consegue controlar isso? Como é que... Né? Ele vai viver, né? Como é que ele vai viver em sociedade?
Então, assim, isso, Mirelle, é uma coisa que a gente não escuta aqui no Brasil. Isso é uma visão muito, muito americana, e eu acho muito legal. É uma visão prática da coisa, né? Por exemplo, temos um problema, temos que resolver esse problema, a base dele é comportamental, então a gente incide comportamentalmente e depois nós vamos para as outras fases, ok? Então, isso é muito prático, é uma visão prática. E outra coisa que você fala no seu discurso é como ele vai viver em sociedade. Porque aqui no Brasil a gente ainda está num discurso muito de aceitação livre. Por exemplo, meu filho é assim e a sociedade que se adapte a ele. Ok, a sociedade tem que respeitá-lo, isso com toda certeza, e dar todo o suporte necessário. Mas a sociedade também, eu digo, a sociedade organizada no sentido, a máquina pública tem que dar condição de inserir essa pessoa na sociedade. Porque a gente não pode criar uma ilusão de que os nossos filhos, com a condição que eles têm, eles não são pessoas à parte dessa sociedade. A gente tem que entender que diferentes são eles, né? E que, na verdade, a gente tem que respeitar a diferença, mas que a gente tem que fazer de tudo para que eles consigam viver o mais próximo da normalidade como todo mundo. Isso que você me fala é um discurso que aqui é muito controverso, vou te falar. É muito controverso. Se eu falar assim, olha, gente, a gente tem que fazer o máximo para incluir essa pessoa na sociedade, para que ela se torne mais próxima possível de uma pessoa neurotípica, para que ela tenha condição de ser feliz, porque a gente sabe que todo mundo que é muito diferente, muita parte da sociedade, e isso a gente vai passar por vários universos, pelo homossexualismo, pela pessoa com diferença étnica racial, né? A gente vai passar, as minorias como um todo, elas têm mais dificuldades de conviver na sociedade, pela diferença, certo? Então, assim, eu vejo aqui no Brasil um discurso muito diferente do teu discurso, por exemplo, que é um discurso prático. Né? A gente tem que preparar essa pessoa para ela ser inserida na sociedade. Por mais que a gente exija o respeito da sociedade, a sociedade vai continuar andando como ela é. Ela não vai parar porque o seu filho precisa que todo mundo pare naquele momento. Não é verdade? Então, é interessante essa visão. Sabe? Eu acho extremamente prático. Né? Então, desculpa te cortar. Mas eu acho da coisa. Não, eu acho ótimo, porque como eu falei, eu não tenho noção, assim, como sejam as coisas, né, no Brasil. Até uma época eu pensei em voltar para o Brasil para ficar mais próximo da família. Mas aí, quando eu comecei a pesquisar e vi, nossa, não vou ter apoio do Estado, não tem esse apoio que a gente tem aqui. E daí, quando eu também percebi a dificuldade que ele tem, que ele estava tendo para ser alfabetizado, eu falei, meu Deus, essa mudança vai ser um impacto tremendo na vidinha dele. Porque toda mudança no autismo, que o Lucas é assim, ele vem me pede uma coisa, mãe, você fez isso? Eu falei, não, filho, eu estou trabalhando, eu já vejo para você. Ele, em 15 minutos? Sim, filho, me dá a mamãe em 15 minutos. Tá, eu vou te chamar às 5h15, então. É tudo cronometrado e ele fica com aquilo na cabeça. Ele vem, mãe, é 5h15. E ele te cobra. Já está na hora. Já está na hora. Uhum. E ele não esquece nada. Então, assim, se você promete, vamos fazer. Então, assim, agora sim, ele está um pouquinho mais maleável, porque imprevistos acontecem. Mas cai o mundo aqui em casa, se está combinado da gente fazer uma coisa. Um exemplo recente disso, né? Como ele é com horário e timing, e ele cronometra tudo. Teve o State Fair aqui, algumas semanas atrás, e a gente tinha combinado, vamos passar o dia na State Fair, a gente sai daqui a 1h, porque eles tinham evangelização infantil pela manhã, aí eu tinha compromisso também, vamos sair a 1h, a gente passa a tarde lá no Fair, daí tem um carnaval, que é os brinquedos de parque de diversões, e aí tem comida, né, as barraquinhas, pipoca, aquela coisa que criança gosta. E meu marido foi chamado de última hora, teve que ir trabalhar, e falou, não, eu devo estar em casa já às 2h. Eu falei, Lucas, a gente vai sair um pouquinho mais tarde, às 2h. Tá bom. Aí o que aconteceu? Tim ficou preso no trabalho, não conseguiu chegar, e acabou o mundo dele, porque ele estava esperando para ir, pronto para ir no Fair. Então, make a long story short, Tim acabou chegando às 7h e teve que levar ele no Fair.
Não teve negociação. Não teve negociação. Tem coisas aqui em casa, Mirelle, que nós falamos em código. Por exemplo, a gente podia ir naquele lugar, sabe aquele lugar? Eu fico assim, aquele lugar que passa filme, né? Eu falando, para não falar a palavra cinema. Cinema. Se eu falar cinema, ele fica, então vamos no cinema, agora nós vamos no cinema, eu vou pôr a roupa, vamos no cinema, e aquilo vai virando uma coisa, e eu falo, não, filho, agora a gente não vai, a gente vai depois. Dá um pouquinho, já é depois, nós vamos no cinema, então aquilo vai tomando conta da casa. Então, muita coisa a gente fala em código, sabe? Porque não dá para abertamente falar, assim, tentar combinar, nem combinar a coisa na frente dele, porque ele já acha que só o fato da gente estar combinando é porque a gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa do combinar e falar em código. Tem que ter muito cuidado, porque que eles têm, pelo menos o meu, Lucas, tem uma dificuldade muito grande de lidar com as situações do dia a dia, com os imprevistos. Sim. Do dia a dia. Porque a gente, combinou, vamos, aconteceu um imprevisto, a ligação entrou, não vou poder, a gente entende, né? Sim. Mas uma criança no espectro que programou aquilo, e porque a cabecinha deles funciona de outra maneira, nossa, é o fim do mundo. E daí ele, porque você mentiu para mim, e aquilo acaba comigo. Eu falava, mentira, a mamãe não mentiu, mas na cabecinha dele, eu menti para ele, porque eu falei que eu ia fazer uma coisa e não fiz. Sim. Isso é mentir. Então, assim, é tudo muito... E eu vejo agora, assim, ele mais velho, assim, tudo é muito precise na cabecinha dele, assim. Então, você tem que cuidar muito... com essa... E a gente... Eu fico com pena, porque a gente exige muito dele em casa, sabe? A gente tem um quadro de rewards para ele, você tem que fazer isso. Eu não sei como é que é o teu Lucas, mas o meu Lucas com higiene é um sufoco também, né? Tem que ficar em cima para escovar dente, para... Isso eu acho que é toda criança. Nossa, mas né? A gente tem que falar 1000 vezes. E aí fica aquela enrolação, não vai fazer. E você fala 1000 vezes, né? 1000 vezes. É aquela vida de mãe, isso é vida de mãe. Nossa, e fica aqui, tem que ficar em cima no programa de rewards dele. E a gente, assim, por saber que ele teve muito desses problemas, né, do comportamentais, então a gente fica muito em cima, porque a gente quer que ele entenda, né, que você não pode, você tem que tratar as pessoas, tem que ser com carinho, você tem que tratar as pessoas como você quer ser tratado. Então a gente fica muito em cima dele e ele vai na escola e ele faz a mesma coisa. Porque fulano mentiu, porque fulano tá... Então ele passa por dedo duro na sala. Sim. Porque na cabeça dele, olha, minha mãe fala que não pode ser assim, olha, ele está fazendo isso. Porque ele não assimila certas coisas que o que os outros estão fazendo não é problema nosso, dele. Né? A gente tem que se preocupar com ele, as atitudes que ele, as escolhas que ele está fazendo. Se ele tem a regra deve servir para todo mundo. Uhum. Na cabeça dele é uma regra. Então, tem que seguir, todo mundo tem que seguir, igual para todo mundo, né? Ele não tem flexibilização nesses códigos sociais, né, Mirelle? Falta entendimento de códigos sociais, né? Que o que o outro faz, eu não tenho nada a ver com isso, né? Por exemplo, o Lucas, às vezes, alguém joga um papel de bala no chão. Ele fala, mãe, ele jogou o papel de bala no chão. Eu fico, gente, o que eu faço? A pessoa até olha assim, como assim, né? Eu falo, não, filho, é errado mesmo jogar. A pessoa às vezes até se constrange, vai lá e junta o papel de bala e joga no lixo. Mas no sentido de que ele é errado. Eu não posso jogar porque ele jogou. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Então, assim, isso causa, às vezes, conflito na escola. Sim, obviamente. Então, aí que eu resolvi tirar a licença, né, do trabalho. Na época eu trabalhava para a Lufthansa Airlines, para o setor de milhagem deles, no setor da América, porque atendia a América do Sul, né? Então atendimento no Brasil. Uhum. Só que o call center na época era em Los Angeles, eu trabalhava para eles, e eu saí de licença para poder ficar em casa e poder acompanhar mais de perto, né? Sim. O que estava acontecendo. E aí foi engraçado, porque eu estando em casa, eu já comecei a perceber a mudança dele também de comportamento. Sim. Que ele começou a melhorar. Tanto é que quando chegou o dia de eu voltar, eu tomei a decisão de não voltar. E eu acabei pedindo demissão
porque o Lucas estava mostrando muito improvement, estava, né, melhorando tanto que eu não queria perder que ele regressasse de novo, né, comigo retornando para o trabalho e não estando ali auxiliando ele no dia a dia. Então eu fiquei um período em casa e aí as coisas foram melhorando. Com a terapia, como eu falei antes, sou muito grata à terapeuta dele, as 3 ABAs que se revezavam indo para a escola com ele. E à medida que ele foi crescendo também, eu acho que ele foi conseguindo entender as limitações dele. Quando eu falo as limitações dele, tipo, né, entender que ele pensava um pouquinho diferente. E daí também naquela época, quando ele já estava com 6 anos, que veio o diagnóstico, né, que ele realmente estava no espectro, e daí também nós acertamos a medicação, que daí o que foi feito, porque a gente estava tentando várias medicações mais específicas para o espectro, mas porque ele tinha um ADHD severo, a psiquiatra, vamos tentar, olha, estou tendo um resultado muito bom com esse remédio que chama Concerta, e vamos tentar. E daí acertamos a medicação. Então, com a medicação, ajudou muito ele também. Porque a medicação ajudava ele a focar na escola. É Ritalina, né? Não, ele toma o Concerta. Isso. É Ritalina. É Ritalina aí que chama? Eu comprei Concerta no Brasil quando a gente estava aí. É o nome comercial, mas o sal é a Ritalina. Não sabia disso. É a Ritalina. Porque só para os pais se é bom se localizarem aqui, né? Porque, na verdade, a medicação de praxe aqui no Brasil é a risperidona, né? Para os casos de autismo. É a risperidona, mas a Ritalina para os casos de TDAH é a medicação mais utilizada. Ele tomou o risperidona aqui, mas não, ele tinha alucinações, assim, à noite, ele não dormia. Sim, é uma medicação bem controversa. Aquilo assim, tinha um pânico daquele remédio, tenho pânico até hoje. Eu tenho outras mães aqui que eu conheço, que têm os filhos autistas, também não conseguiram se adaptar. Os filhos não se adaptaram. E aí a gente focando, né, ele focado na escola, então aquilo ajudou bastante na alfabetização dele, porque daí ele conseguia focar. Então ele tomava uma dose alta em casa antes de ir para a escola, e daí não estava sendo suficiente, né? As professoras já percebiam quando o remédio achava no horário do almoço ali, daí a gente adicionou uma dosezinha menor, que era dada no horário do almoço, que acho que no Brasil aí também já é diferente os horários, né? Eles ficam praticamente o dia todo na escola, e daí aquilo ajudou bastante também na alfabetização, mas o Lucas demorou muito para ler, tanto é que quando ele tinha 6 anos e meio, nós mudamos novamente, né? Que agora meu marido foi transferido e a gente está em Seattle, agora no estado de Washington. E você vê uma mudança, Mirelle, entre a situação da Califórnia e a situação aí de... Sim. Washington Seattle é Washington, né? Washington, estado de Washington, foi uma mudança drástica. Mesmo que o IP é parte, né, da criança e ele é transferível para onde a criança for, né? Que nem a gente veio para cá, o IP veio com ele, né? Transferido. Mas os estados são diferentes, né? Que nem eu estava super nervosa quando a gente veio para cá e transferiu tudo. Demorou acho que quase um mês para ele começar a escola, porque daí até transferia a papelada, isso que eu já comecei a transferência antes, mas aí fazer reunião com, né, os professores na escola e tudo, porque na Califórnia, quando você entra no sistema do distrito, né, que a sua criança é aprovada para o disability, né, que eles chamam, e colocada no plano de individualizado de aprendizagem, essa criança é enviada para escolas específicas. Tá.
né? Então, a escola que o Lucas frequentava lá em Los Angeles não era a escola do nosso distrito, onde a gente morava. Então, tinha ônibus, tudo que vinha buscar, vinha trazer, porque a escola era longe. Aí, aqui, quando a gente mudou para cá, aí já foi a primeira diferença. Isso não tem aqui no estado de Washington. Eles têm que acomodar o aluno no distrito, no teu distrito. Tá. Que é pelo que você sabe pelo endereço onde você mora. Eu não sei no Brasil como é com escola pública, se é assim também. Em geral, na escola pública, isso. Você tem que matricular o seu filho perto naquela escola. Aquela escola que é da região do seu distrito. Isso. Tem no mapinha, tudo bonitinho. Então, assim, isso foi uma coisa boa, eu acho, porque daí, quando a gente mudou, eu já sabia qual escola que ele ia, já vi, nossa, a escola é 1 milha aqui de casa, pertinho. E aqui, que nem em Los Angeles, as escolas não providenciam ônibus, é só para crianças especiais que tem ônibus. Aqui as escolas providenciam ônibus para todo mundo. Se você mora até de 1 milha a mais da escola, você tem transporte. O ônibus. Uhum. Então, achei isso excelente, porque às vezes eu ficava numa correria lá de esperar o ônibus vir pegar o Lucas, que sempre estava atrasado, e levar o Samuel para a escola. Daí o Samuel chegava atrasado. Eu era assim, a mãe atrasada, né? Sempre correndo, ainda mais em Los Angeles. Aquela mãe que está sempre correndo, sempre descabelada, sempre atrasada, né? Ai, Jesus. Todo mundo já passou. Não, mas no trânsito de Los Angeles, né? A escola do Samuel era tipo 3 milhas de casa. Você pensa, 3 milhas é o quê? 6 quilômetros, pertinho. Às vezes levava 45 minutos para chegar, porque o trânsito é horrível. Não anda, é um parking lot, é um estacionamento. Então, assim, era horrível. E aqui não, aqui as escolas providenciam, né, ônibus para todo mundo, e o ônibus vem aqui na frente de casa, deixa ele na frente de casa também, só que do outro lado da rua. Então, assim, foi bem cômodo isso. Mas uma coisa que me assustou, porque eu estava acostumada lá em Los Angeles, ele tinha a ABA que ia para a escola com ele, né? E aqui, não, a gente não providencia isso aqui. Eu falava, meu Deus do céu. Então, assim, eu fui para a primeira reunião em pânico, porque toda reunião eu saía chorando nessas reuniões, porque drena a gente, sabe? Porque é estressante, você escuta coisa que você não quer escutar. Sim. Mas, assim, eu sempre tentei ser uma mãe que não fechei meus olhos para o problema. Eu queria resolver aquilo, porque eu sempre pensando no futuro dele. E no melhor, né? Para ele, né? No melhor para ele. Sim. Né? Eu tenho amigas que sofrem muito com isso, que não querem dar medicação, de medo que o filho fique rotulado. Olha, eu, sinceramente, a medicação foi a melhor coisa que a gente fez, porque ele melhorou muito, e hoje ele toma sozinho. E se ele não toma, ele já sabe. Ai, mãe, não tomei meu remédio hoje, eu preciso do meu remédio. Aí você olha, Lucas, agora já são 2 da tarde, agora esquece. Né? Você já sobreviveu até agora, mas não precisa. Mas, assim, até ele vai e toma sozinho, sabe? Então, assim, ele sabe que ele precisa, que ajuda. E ele entendeu, né, que agora ele vai nas consultas, tudo, né? Ele já entende mais o que o médico fala, que nem o médico falou. E não, talvez você não precise disso para a sua vida inteira. A gente não sabe, mas a gente vai um dia após o outro. Claro. As coisas mudam também, né, Mireles? Mudam, né? Exatamente. Aí, então, a gente foi nessa reunião, e eu morrendo, assim, de medo, né? Aquela coisa, ai, meu Deus, não sei o que esperar. A gente sabe que mudança é sempre um problema. Sim. E as professoras, nossa, eu saí de lá com tanta confiança, assim, que eu vi, assim, a diferença do nível das professoras de Los Angeles, não querendo diminuir ninguém, não é isso, mas, assim, as professoras aqui da escola que ele do distrito, nossa, tinham assim 20 anos de experiência, estavam tudo tranquilo. E eu, olha, ele quebrou a sala de aula. Ela, não se preocupe, não, a gente não liga. Eu falava, eles ligavam o dia inteiro, todo dia. Não, aqui a gente não liga para pai, a não ser que tenha acontecido algo grave. E eu falei, tá bom, né? Então, saí de lá, então eles sabem o que estão fazendo. E assim, eu acho que hoje eu olho, foi a melhor coisa, essa mudança foi a melhor coisa que a gente fez, porque o Lucas, assim, em 2 anos aqui em Seattle, ele era outra criança. Sim.
Toda criança adorava a escola. Isso é uma coisa muito legal, né, Mirelle? Porque a gente, como pai de crianças atípicas, a gente fica muito ansioso com essas mudanças. A gente acha que aquele suporte que você tem, que não vai se desmoronar, vai acabar, e que o teu filho vai parar de aprender, que vai ser um desastre. E você vê que, às vezes, o enfoque que ele precisava, na verdade, era outro. Talvez fosse essa parte de acolhimento um pouco maior, um pouco mais segurança da parte do profissional. Porque quando a gente fala em Califórnia, aqui, pelo menos pra gente, como é o berço do ABA, então a gente sabe que a Califórnia tem um sistema que funciona como relógio nessa questão. Né? Como você falou, logo que ele teve a primeira identificação, você já foi encaminhada, ele já foi encaminhado, já houve o acolhimento numa escola especial, já tem um MBA ali, já tem, enfim, já se sabe que vai trabalhar com ele, então é comportamental, então o comportamental está colocado dentro da escola, que é muito importante, que aqui no Brasil não se entendeu ainda isso, que a análise do comportamento, as terapias comportamentais têm que estar dentro da escola, porque a criança tem que ser preparada para aprender, senão não adianta botar ela lá na escola. Se ela não consegue ficar sentada, se ela não consegue se concentrar minimamente numa atividade, para que ela está na escola? Né? Então, isso ainda não se entendeu, isso é um entendimento que não existe aqui no Brasil, porque o profissional de análise de comportamento, o ABA, não pode estar dentro da escola aqui, né? Eu, no meu caso, eu tenho uma profissional que trabalha com o Lucas já há 5 anos, mas é minha funcionária. E é uma profissional em análise de comportamento aplicada, porque realmente, se a gente trabalha o comportamento, ele consegue sentar, ele consegue se concentrar, ele consegue estudar, ele consegue aprender, ele consegue... Por quê? Porque está bem regulado, ele está lá, o comportamento está funcionando bem. O resto a gente corre atrás. Né? E aqui ainda não existe esse entendimento, tanto é que no Ministério da Educação não existe esse cargo, né? Não existe o cargo do comportamentalista dentro do sistema de educação. Mas, enfim, nós vamos chegar lá, né? Eu acho que com bastante entendimento, bastante esforço, bastante difusão de conhecimento, a gente com certeza vai chegar lá. Mas a questão que eu digo é, por exemplo, mesmo não sendo a Califórnia, com toda a estrutura, com tudo isso que você já tinha experimentado, de repente, o que o Lucas precisava era essa experiência, ou esse apoio, ou esse acolhimento. Então, a gente fica realmente ansioso, mas a gente tem que experimentar, né, Mirelle? A gente tem que experimentar. Porque, como você viu, se você não tivesse passado obrigatoriamente por essa mudança, será que ele estaria tão bem? Tão bem, exatamente. E tanto é que em 2 anos... aqui em Seattle, ele migrou para General Class. Porque no começo era um sacrifício, ele ficava 10 minutos e saia correndo. Né? Não queria ficar, saia correndo. Então foi um processo de adaptação para ele até ele chegar no... Quando a gente veio para cá, né, eles reavaliaram e daí quiseram, colocaram ele tipo... eu acredito que 75% no Behavior Class, daí começou a ir 25%, até chegar a 50%, né, meio a meio. E o dia que ele saiu do programa comportamental, do Behaviors, para ir para o General Class, nossa, como eu chorava. De alegria, eu falava, filho, você conseguiu! Isso é esforço teu, né? Porque ele também tem que entender que isso é mérito dele também, por estar seguindo as regras, por ter, né, estar conseguindo se concentrar. Olha, até me emociono, porque não foi fácil, não é fácil, nem para eles e nem para a gente que acaba, né, assim, mas logo que a gente mudou para cá, que daí ele começou a ir para aula, e teve um incidente só, e foi muito engraçado, né, que ele teve um tantrum, né, que a gente chama, e teve um incidente de agressividade. E eles colocaram... Eu não sabia de nada, né? O Lucas chegou em casa depois da escola e falou, I was in trouble today. Ele, eu fui para o principal's office, para a diretoria hoje. E eu falei, mas o que aconteceu, né? Daí ele falou assim, sabe, mãe, eles têm um quarto lá que é um panic room. Eu detestei aquilo. Aí veio a carta do Estado, porque quando isso acontece, e eu já vou explicar o que é, né? O Estado tem que notificar os pais que ele foi... Então, nessa sala de behavior, quando a criança tem um rompante, se descontrola e começa a ter acesso, tipo, chutar professor, né? Ou tentar harm himself, né? Dar murro na parede,
eles colocam a criança dentro, é como se fosse um panic room, um quarto do pânico, ele é todo fechado, só tem uma janela na porta e é todo acolchoado, e a criança fica lá dentro até se acalmar. E colocaram o Lucas lá dentro. Sim. E ele detestou. E nunca mais fez. Eu falei, será que eu preciso desse em casa? Foi um reforço super, assim, um reforço aversivo para ele, isso, né? Porque realmente ele viu que a situação era grave. Né? Não era grave. Não, eles viram que lá não era Los Angeles, eles não iam tolerar ele quebrando sala, quebrando e no touch policy, né? Tipo, deixa ele fazer o que ele quer, que a gente não pode encostar. Né? Aqui no Brasil acontece mais ou menos assim também, só que a gente jamais vai ter um panic room, eu acho, né? Claro, nas clínicas a gente tem quartos de booths de descompressão, né? Salas de descompressão, são salas preparadas para crises mesmo, né? E mesmo assim isso gera uma série de controvérsias, né? A gente sabe que, mas eu entendo como isso apareceu na cabeça dele, né? Tipo, eu fui pra solitária, mãe. Isso, solitária. Não, e ele fez, não, mãe, você tem que ir na escola amanhã e ver. Eu tive que ir lá, porque eu não sabia que existia esse quarto lá na sala, a professora me mostrou tudo. Ela falou assim, não, aqui é assim, tem crise, a gente joga lá dentro e... Se você for pensar em análise de comportamento aplicado em ABA, é uma forma de distinguir. Você não reforça, porque você não tem contato com essa criança, então ela vai ter que... Ela não vai ter estímulo para continuar essa crise, né? Então, você extingue mesmo, claro, ele não extinguiu. Não foi isso que aconteceu com o Lucas. Ele falou, gente, fui pra solitária. Ai, coisa feia nesse lugar aqui. Detestou. Eu vou me comportar. Eu vou tentar me controlar um pouquinho melhor da próxima vez. Sim. Não gostou, e eu acho que aquilo realmente foi um wake-up call para eles. E ele realmente, não, eu tô crescendo, não gostei de ir lá, não quero... E daí a gente realmente continua focando, né? Ele expressar os sentimentos com as palavras e não com as ações. Então, isso foi focado muito em terapia. Mas muito isso, Mirelle, é um ponto dramático do espectro, né? A dificuldade de comunicação eficiente vai levar a essas frustrações que não conseguem ser comunicadas e algum outlet, algum meio de comunicação essa criança precisa ter, e muitas vezes é através dessas birras ou crises, né, que ela consegue talvez se comunicar de alguma forma. Então ela usa isso como realmente uma ferramenta de comunicação, por isso que a comunicação é o ponto chave da coisa, essencial. Então, o meu Lucas, ele é pouco verbal, ele ainda é bem pouco verbal, tem muita dificuldade de comunicação, mas as coisas que importam, ele sabe comunicar. Por exemplo, o que a gente primeiro ensinou para o Lucas? Eu não sei. Me ajuda. Porque se eu não sei, eu me frustro porque eu não sei, então eu tenho que aprender a pedir ajuda. Pedir ajuda. Então eu não sei, me ajuda. Ok. Segundo, eu não quero, não vou jogar tudo porque estão propondo uma atividade que eu não gosto, por exemplo. Ou propondo uma comida que eu não suporto. Eu não quero, eu não gosto. Então, eu não quero, eu não gosto, funcionam muito bem. Por exemplo, eu dou 2 opções de pão. Você quer esse? Não, eu não quero. Então, vai ser esse outro. Então, claro, vai ter que comer o pão? Vai ter que comer o pão, mas você pode escolher. Né? Todo mundo pode, por que eles não podem? Né? E muitas vezes, nessa ausência de comunicação, a gente acaba fazendo as crianças no espectro fazer muitas coisas que elas não gostam, e acho que elas se sentem até desvalorizadas como pessoas nesse momento, porque elas não têm querer, elas não têm gostar, né? Porque a gente está em cima, como você falou, a gente cobra muito mais deles, né? O tempo todo, comportamento, não dá para dar uma escapada, porque deu uma escapada, você já fica com medo que aquilo vai tomar conta, então a gente tenta controlar antes de escapar. É mais ou menos o que eu penso aqui na minha casa. O Lucas deu uma gritada, opa, vamos lá. O que tá? Vamos tentar não deixar isso escapar. Não vamos deixar isso passar desse grito. Vamos entender por quê. Por que você gritou? O que você quer? Fala para mim o que você quer, né? E agora a gente está num ponto que ele consegue comunicar a frustração. É muito engraçado, porque o Lucas fala por jargões de desenho, de televisão, de tudo, de livros. E ele fala coisas assim como, ai, que droga, né? Por exemplo, eu falo, Lucas, vai pôr o tênis que a gente vai sair. Ele tá lá na atividade dele, ele não quer sair. Ele fala, ai, que droga. Não, ele está expressando frustração. Né? Não é isso que eu quero fazer agora, né?
Eu queria ficar aqui, quieto no meu canto, você está me fazendo sair. Então, é uma droga isso. Então, ensinar nem que criança pouco verbal ou crianças que usem comunicação alternativa ou aumentativa, ensine coisas chaves. Você não precisa ensinar para a criança, oi, tudo bem? Como, né? Tipo, isso vai vir depois. Ensine coisas que vão ajudar nas questões comportamentais, né? Sim. São essas coisas emergenciais, né? Exatamente. E foi uma coisa assim que a gente focou muito, usar as palavras e pedir ajuda. Isso é muito importante, que o Lucas também não fazia. Então, ninguém sabia. Então, usar as palavras quando está frustrado e pedir ajuda quando precisa. Então, eu acho muito importante focar nisso. E falar, e assim, os pais saberem que isso é uma pauta fundamental, né? Que essa comunicação, muitos pais, é claro, que se frustram porque a criança não fala, mas existem outras formas de se comunicar, não é só através da fala. E você vai ensinando essa criança a se comunicar de maneira eficiente, né? É isso que a gente deseja, porque isso vai fazer uma família mais feliz, vai fazer uma criança mais feliz, uma pessoa mais feliz, né? E assim, mais dona de si também, né? Porque ela sabe dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer. O que ela precisa, é verdade. Então, assim, quando eles conseguem, quando o Lucas, voltando rapidinho, conseguiu sair do behavior, né? E estava fully integrado no General Class, né? Veio a pandemia. Então, a gente viu a regressão. Sim. E teve até alguns episódios, agora ele mais velho, de fugir, eu ter alguns... Vou ensinar um segredinho, que a gente já teve o vizinho aqui chama a polícia, né, algumas vezes, porque escuta a criança gritando, esmurrando e não sabe o que está acontecendo, né? Claro. Aí eu comentei com uma amiga minha, também mãe, ela tem 2 filhos no autismo, ela falou assim, Mirella, eu fiz uma notinha que eu dou para os vizinhos, explicando. Então eu fiz também, né, uma notinha para não ficarem alarmados, né, explicando a situação, que se ouvirem qualquer coisa, mas a polícia já bateu aqui 3 vezes aqui em casa, só que como a gente mora no subúrbio de Seattle, né, chama Redmond, é uma cidade pequena, tamanho lá de Porto União. Uhum. Então, e a gente já teve episódio do Lucas pegar a bicicleta e sumir, de ligar para a polícia, já tinha explicado a situação, então ele já é meio conhecido da polícia. Então, eles chegaram aqui, já sabiam, né? Vieram só checar se estava tudo bem, mas até na hora que eles chegaram aquele dia, eu já tinha acalmado ele, tinha colocado ele até na banheira, que ele gosta, liguei a banheira com bubbles, com bolhas de sabão, que daí acalma ele, lava assim, ele gosta daquela sensação, ele já estava mais calmo, assim, mas ele regrediu quando veio a pandemia, né? Então foi um processo para voltar aonde a gente estava. Aí as aulas voltaram ao normal, daí ele terminou a 5ª série, né? Se formou, e agora aqui nos Estados Unidos o ano letivo é diferente, né? A gente começa num ano e termina no outro. Então o ano letivo agora começou em setembro e ele vai até junho, porque daí eles folgam no verão, aqui o verão americano, né, que é o nosso inverno aí, que é julho e agosto. E ele foi para a 6ª série, e a 6ª série é diferente, né, do que ele estava acostumado, porque é por períodos, eles têm que mudar de sala, cada um tem um locker, e então, assim, agora a gente está tendo muito problema novamente com ele, com a adaptação na escola. Mas o bom é que o IP dele foi transferido, né? Como a gente já tinha antecipado essa mudança, né, da escola nova, e, né, que é a middle school, que eles chamam, que é a 6ª, 7ª e 8ª aqui, e daí depois vai para high school, e são em prédios diferentes, são separados, né? Tem a elementary, que é do kinder até a 5ª série, daí tem o middle school e daí o high school. Então, como para ele aprende melhor no one-on-one, né, com uma pessoa só, então o IP dele foi refeito, né, no fim do ano letivo, e ele voltou a 50-50, né, para ele conseguir... E para fazer uma nova adaptação, né, Mirella? É um novo sistema.
Então ele estava assim devastado com isso, porque daí ele não está tendo nenhum período com os amigos da quinta série que foram para a mesma escola. O lanche, o horário do almoço dele não é o mesmo dos amigos. Então assim, tudo que eu senti assim, Sheilinha, tudo que a gente trabalhou para integrar ele se foi assim. E então assim, ele está muito chateado, então isso está afetando muito. Aí as classes que ele faz, general class, que é a geografia que ele detesta, ganhou F, já tá feio, que não entrega lição. Aí estudos sociais, educação física, a professora deu C para ele porque não veste o uniforme, só que o uniforme tá lá. Não. Outro dia ela manda mensagem, né? O Lucas de novo não botou o uniforme. Daí eu falei, eu mesma lavei e botei na mochila. Ele falou que não achou. Aí ele chegou em casa e falei, filho, cadê o uniforme? Aqui. Não vi. Mas é porque não tem interesse nenhum. E é muita coisa para ele gerir sozinho também, né? São várias salas, vários professores, agora tudo. Então, assim, essa adaptação está sendo brutal para ele. Ele detesta a escola. Então, assim, de novo aqui estamos nós. Aí, o que a sua amiga aqui fez? Como é que eu vou ajudar meu filho? Apliquei para ser de Special Needs Chair na escola. Sim. Agora eu tenho que vir com um proposal. Então, eu vou começar a trabalhar na escola para estar mais próxima novamente e de uma maneira que eu possa me integrar mais no dia a dia dele para poder ajudar nessa adaptação. Somos mães com várias funções, né, Mirelle? A gente vai. Mas é o papel, olha, é o papel da mãe, e principalmente da mãe atípica, é esse papel. Nós somos os advogados, guardiões, linha de frente, nós somos tudo, o porta-voz, nós somos as pessoas responsáveis por essas crianças. Então, exatamente. Se a gente não advogar em favor deles, quem vai? E realmente a primeira intenção foi pensando, claro, no meu filho, como eu posso ajudar. Aí eu pensei em todas as mães, porque aqui em Seattle é uma cidade muito diversa. Tem muito imigrante aqui por causa ainda mais aqui em Redmond, porque a Microsoft é aqui, a Google, a Amazon. Então, tem muitas mães que os maridos vêm de outros países, né? Tem muito brasileiro também que vem com a Microsoft, a Amazon, transferem para cá. E tem muitas mães que chegam aqui e não sabem o idioma ainda, não falam bem o inglês e não conseguem advogar pelos filhos. Então, eu pensei, por que não eu ser a voz dessas crianças e dessas mães que precisam? Perfeito, você já tem. Agora, eu só peço guia que me ajude a fazer um bom legado, porque eu também não tenho experiência nenhuma, a não ser de ser. Mas você tem uma experiência pessoal, né, Mirelle, que conta muito. E a parte de se colocar no lugar do outro, né? De entender o que o outro está passando. E isso alguém teve que fazer por você em algum momento. Alguém teve que pensar, nossa, essa mãe precisa de ajuda. Se fosse eu no lugar dela, né? Então, essa empatia, essa coisa é o que movimenta o mundo, né, Mirelle? Hoje a gente é ajudado, amanhã a gente ajuda e assim nós vamos. Exatamente. E assim nós vamos. E é isso girando aí. E é assim que a gente vai construindo essa empatia, essa tolerância dessa maneira. E essas são as ferramentas que nós temos. Comunicar coisas e ajudar pessoas, né? E a inclusão, né? Que nem uma coisa que tiraram do meu filho. Por que ele não pode ter o lanche dele com os amiguinhos? Por quê? O que está acontecendo, né? Tipo, não tem como a gente ajustar isso? Isso é tão difícil fazer um ajuste nesse momento, né? Para que isso aconteça, para que melhore a qualidade de vida dele, para que ele não perca esse vínculo. Então, como que a gente pode chegar no meio termo, né? São ajustes. No meio termo. São ajustes. O nosso tempo super estourou, tipo assim. Nossa Senhora, olha. Mas que delícia, porque fazia tempo que a gente não se falava. Pois né? E é sempre um prazer, obviamente. Eu e a Mirelle crescendo juntos, estudamos na mesma escola, na mesma colégio, numa cidade de interior bem pequenininha também, lá no Paraná, Santa Catarina, né, Mirelle? Mas olha, eu vou te falar, ainda de tudo, são os tempos que eu mais tenho boas lembranças. E nós tivemos uma educação de muita qualidade. Numa escola muito boa, né? Depois você até mudou, você foi para outra escola que era a mesma coisa, na verdade, né?
mas era o mesmo sistema de ensino, e hoje está cada vez mais difícil isso, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente vê assim, uma diversidade de tipos de ensino e falta de moralidade nas escolas, falta dessa coisa assim de ser firme com as crianças, e nós tivemos muito isso, disciplina, regra, tudo isso, né? E isso eu acho que foi muito positivo na nossa vida, eu não vejo nenhum problema por ter tido muita regra na escola. Eu acho que sim, eu tento aplicar o que eu aprendi com os meus pais em casa, né? E daí eu vejo o Lucas na escola fazendo a mesma coisa, falando, filho, não. Mas hoje, eu não sei, eu fico pensando às vezes, é porque o mundo mudou tanto que hoje os pai e mãe têm que trabalhar fora e não sobra muito tempo, está sempre cansado, se isso é... Porque eu era assim, eu trabalhava tanto, até eu cheguei um momento e falei, não, eu tenho que reduzir minha carga de trabalho, porque isso não são escolhas da vida. Nem a minha família mais. Então, são escolhas e momentos na vida, né, Mirelle? Tudo tem seu tempo mesmo. Esse tempo de construir carreira, tal, até você ter filhos, ele funciona muito bem. Depois que você tem filhos, aí você tem que, claro, são escolhas, você é uma pessoa só, né? E como eu falei hoje, a gente tem que ser esposa, a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser fitness, a gente tem que ser tudo. É uma demanda super estimada para o nosso papel hoje na sociedade. Mas muito bem, minha querida, é muito bom vê-la aí e saber que as coisas caminham, não são tão diferentes das nossas, nós temos menos apoio, mas no fim os nossos problemas são muito equivalentes, né? As nossas dificuldades passeiam pelas mesmas temáticas, pelos mesmos âmbitos, né? E somos, acima de tudo, mães, né? Eu acho que é essa nosso principal vínculo, sermos mães, né? E eu super te agradeço. Com certeza nós vamos repetir essas conversas, né? Para saber como as coisas andam, como vai ser essa fase de adolescência, como vai ser essa adaptação do Lucas, né? Não vamos nem falar sobre isso, né? O coração fica muito apertado, eu sei. Não tô pronta. Não tô preparada. Eu falo, não dá pra pular essa fase? Eu falo da Yolanda, não dá pra pular essa fase? Pula, me dá ela lá com 18 anos já. Vamos pular essa. Essa fase que ele me dá um pouco de medo também. Me dá um certo pânico, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Mas é bom te ver também. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Adoro falar. Todos nós gostamos. Olha, eu fico pensando, como você falou, se a gente puder levar um pouquinho da nossa história, que lá para frente vai ajudar alguém, eu fico muito feliz de contribuir. E o que você precisar, a gente está aqui à disposição. Um beijo grande aí para todo mundo. Muito obrigada. Sua mãe. Eu lembro até hoje os aniversários na sua casa. A piscina e sorvete sempre. Estou fazendo a mesma coisa com os meus filhos. Espero que delícia. Também com muito carinho. Mas muito bem, Mirelle. Olha, para todo mundo que está vendo a gente, sigam lá o nosso canal no YouTube, o Life com Lu, que tem N conteúdos sobre diversas questões relacionadas ao autismo que podem ajudar você e a sua família. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Tá certo? Obrigadão. Um super beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.